Eu estou lendo Mateus, capítulo 15, versículos 7, 8 e 9. No final do versículo 7 diz: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O que eu entendo desse versículo é que ele está falando de um povo em que lida com os ensinamentos de Deus como se fossem regras, sem buscar entender a raiz dessas regras, como diz aqui no versículo, chama de regras porque no versículo diz regras. Então, trata os ensinamentos de Deus como se não tivessem raízes, sem buscar a essência disso. Mas isso não é especificamente sobre isso que eu quero falar. Eu quero trazer isso aqui para o nosso dia a dia, para o nosso contexto. Às vezes, enquanto a gente busca Deus, enquanto a gente faz para buscar Deus, a gente se perde no meio disso, né? Enquanto você todo dia, toda semana, por exemplo, pode ir na igreja, né, e se entender como alguém que está buscando a Deus, você pode se perder nisso e parar por aí. Ao se sentir buscando a Deus, você pode deixar de se aproximar ainda mais de Deus. Por exemplo, começando a ler a Bíblia. Eu conheço muitas pessoas, né, que têm a frequência de muitas pessoas não, né? Eu não conheço tanta gente assim que vai para a igreja, mas eu conheço pessoas que vão para a igreja, mas não têm o hábito de ler a Bíblia. O que é essencial, né? Eu diria que é até mais importante do que ir para a igreja é ler a Bíblia. Mas tá, aí a pessoa vai para a igreja e se sente se aproximando de Deus. Dentro desse hábito, dessa repetição de toda semana, ou às vezes até todo dia ir para a igreja, ela se sente próxima de Deus, se sente espiritualizada, se sente um pouco melhor do que antes, quando ela não frequentava a igreja. E com isso, ficando mais confortável, deixando de buscar ainda mais Deus, deixando de se aproximar ainda mais de Deus. Com isso, o coração dela está distante de Deus, né? Como Deus disse ali no versículo 8, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nesse caso aqui, e em muitos outros casos, que eu vou dar outro exemplo em seguida, a gente poderia até chamar, encaixando nessa ideia aqui desse versículo, a gente poderia colocar: esse povo me honra com seus hábitos, mas o seu coração está longe de mim. O cristão que vai para a igreja toda semana, que vai para a igreja quase todos os dias da semana, mas não lê a Bíblia em casa, não reflete sobre o que foi dito na igreja, não busca praticar, né? Algumas pessoas que têm frequência de ir para a igreja nem buscam praticar o que é dito na própria igreja que ele estava lá ouvindo falar. Então, só o próprio buscar já confunde ele a ponto de não se aproximar ainda mais de Deus, impedindo ele de se aproximar. Então, o próprio buscar a Deus, às vezes, nos leva a nos perder de Deus. Impede que a gente se aproxime de Deus. Buscar a Deus impede que a gente se aproxime de Deus. Por quê? Né? Porque eu penso que isso acontece. Porque às vezes a gente está buscando uma coisa errada, né? Porque a gente vai para a igreja buscando coisa errada. A gente vai para a igreja buscando dinheiro, a gente vai para a igreja buscando casamento, a gente vai para a igreja buscando conforto, a gente vai para a igreja buscando fazer parte de uma comunidade. Só pela comunidade, né? Só por ter pessoas. Às vezes a gente está meio sozinho em casa. Então, a gente vai para a igreja por muitos motivos errados. Mas eu não diria que isso para na igreja. Ler a Bíblia é muito importante, mas eu penso mesmo que é possível fazer isso lendo a Bíblia também. É possível você ter o hábito de ler a Bíblia e buscar, assim como eu acredito que os fariseus faziam, né? Pelo o que eu leio a respeito dos fariseus, por exemplo, eles têm um perfil de pessoa que busca, né? Que buscava, digo, em forma de leitura, né? Liam, né? Tinham a leitura bíblica, mas faltava a raiz daquilo que ele estava lendo, né? Eles liam a Bíblia também como regras, né? Como diz aqui no versículo 9. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, os fariseus só repassavam essas regras que eles liam ali na palavra também. Então, eu acredito que a gente pode fazer isso também lendo a Bíblia, né? E não só lendo a Bíblia, não só indo para a igreja. Eu acho que a gente pode fazer isso de outras formas também, orando, né? Por exemplo, tem muita gente que ora toda noite, mas ora aquela sequência de frases repetidas todas as noites e faz isso, às vezes até falando bem rápido, nem percebe o que está falando de forma mais automatizada e se sente fazendo a sua parte, né? Você rezou a noite e aí você fez a sua parte para com Deus. Mas eu não penso que essa seja a nossa parte com Deus, né? Dessa forma, fazendo a sua parte dessa forma com Deus, né? sem ter raiz através do que você faz, né? Rezar todas as noites, isso é uma regra, assim como diz aqui no versículo, rezar todas as noites, ir para a igreja com frequência é uma regra também. Se você faz isso, né, sem raiz no seu coração do porquê você está fazendo isso, se enquadra como uma regra, né? Se você reza todas as noites sem realmente entregar seu coração para Deus ali naquele momento em que você está em oração, né? Então você honra Deus, né, com esse hábito de oração, mas o seu coração está longe de Deus, assim como diz no versículo 8. Então isso que você faz, rezar todas as noites, não passa de uma regra, assim como diz no versículo 9. E isso dá para fazer isso com outras coisas também, né?
rezar, ir para a igreja, ler a Bíblia, né? Como eu já falei, porque você pode ler a Bíblia tentando respeitar, no sentido de fazer o que está escrito ali, mas fazer como um fariseu, fazer de maneira a respeitar uma regra. Se Deus diz ali para amar ao próximo, você todo dia, por exemplo, passa em frente a alguns moradores de rua e aí você deixa algum dinheiro ali, você sente ajudando, né, o próximo, sente fazendo a sua parte com Deus enquanto você ajuda o próximo ali. Mas basta uma situação, né, fora da sua repetição, porque é muito sobre isso, né, essas questões de quando a gente se distancia de Deus, seguindo essas regrinhas de ir para a igreja todo final de semana, de rezar toda noite, e se sentir próximo de Deus porque está seguindo essas regrinhas, ou lendo a Bíblia todos os dias, ou dando de mola todos os dias, se sentir próximo de Deus fazendo essas coisas, basta que algo te coloque numa zona de desconforto, que você tenha a oportunidade, pelo menos, de perceber que você não estava fazendo o que Deus manda com raiz, você estava somente respeitando e executando uma regra repetitivamente. Vou falar aqui rapidamente, que o áudio já está quase chegando a 10 minutos. No caso da esmola, né, de você ajudar moradores de rua com dinheiro, sempre que você pode, você dá algum dinheiro para moradores de rua, ou fazer doações, né, Criança Esperança, sei lá, alguma coisa na internet, com frequência, e com isso você se sente fazendo a sua parte, de acordo com o que Deus pede. Mas assim que, por exemplo, no meio de uma noite, você está indo deitar para dormir, um vizinho seu, né, te chama no portão do nada, no meio da noite, na hora de você ir dormir, no dia seguinte você vai acordar muito cedo para ir trabalhar, e te pede para ajudar a levar alguém para o hospital, fala que é a sogra dele ou a sobrinha dele tá passando mal, e você tem carro e ele não, e aí você se encontra na situação desconfortável de ter que sair, né, e talvez perder a noite ali, parte da noite, indo levar a sobrinha dele para o hospital, um vizinho que você quase não fala, ou voltar a dormir, né, e ter uma boa noite de sono para ir trabalhar cedo no dia seguinte. Você sabe que se fizer isso, se levar a sobrinha dele para o hospital, você vai perder parte da noite de sono e vai ser super desconfortável. Se tudo, né, se alguma coisa der errado, talvez você até nem durma essa noite. E você não morreria se nada acontecer, se alguma coisa disso acontecer. Se você passasse a noite toda em claro, se você perdesse parte da noite, você não morreria, você ia trabalhar no dia seguinte, provavelmente, né, talvez se você não tivesse uma posição que o seu trabalho te permita não ir, mas você não morreria, não perderia o emprego, né, se você fosse trabalhar. Mas mesmo assim, numa situação, quando é criado um contexto de desconforto pra gente, depois que a gente tá muito tempo repetindo, todo dia você dá esmola ali, todo dia você ajuda um morador de rua com dinheiro, e você é colocado numa situação dessa, desconfortável, com a oportunidade de ajudar outra pessoa, você percebe que realmente não tá sem raiz pra isso. Tá executando sem raiz, porque provavelmente, né, se você faz isso, você ajuda um morador de rua sem, sem essência do que Deus quer pra gente, que quer a gente entenda enquanto ajuda um morador de rua, você vai hesitar ao ajudar esse vizinho que você quase nunca fala e agora tá te pedindo ajuda.